Fala runners, eu sou o Remy, esse canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre inclinação na esteira, sobre como funciona, mas não no sentido técnico, não no sentido de como você faz para acionar, para fazer a esteira subir, mas o que significa a inclinação. Então vamos à explicação. A esteira ali, quando você coloca 1.0, 2.0, 3, 5, 10, 15, que normalmente é a inclinação máxima que tem as esteiras, significa a porcentagem. Mas porcentagem do quê? Eu confesso que eu fui entender o que significa há pouco tempo. E eu já corro faz muito tempo. Faz pouco tempo que eu fui entender o que significa. Então essa 1.0 essas métricas aí, significa 1% de um trecho de 100 metros. Ou seja, se você percorre 100 metros, se você tem uma inclinação de 1.0, nesses 100 metros você correu com uma elevação de 1 metro. Se você coloca uma inclinação de 2.0, em 100 metros você correu com uma elevação de 2 metros. Se você correu a 10.0, em 100 metros você correu com uma elevação de 10 metros. E a gente multiplica assim, tratando, por exemplo, de quilometragem, que daí em provas a gente fica mais fácil a gente mensurar, porque a gente não vai ficar calculando, por exemplo, estratégia de prova a cada 100 metros, né? Então a gente vai calcular, a não ser que seja muito específico, bem específico ali, mas aí estão falando mais de corredor profissional, que é aquele detalhe ali para quem cara que quer bater recorde, né? A maioria dos corredores, eles fazem por trechos pelo menos 1 km, né? Até porque fica mais fácil da gente calcular. Alguns ali já colocam 5 e tudo mais, aí vai dar a estratégia de cada corredor. Ou seja, se você percorre um percurso de 1 km a 1.0 de inclinação, ao final desse 1 km você correu com 10 metros de elevação. Se esse mesmo trecho de 1 km você correu com a 10.0 de inclinação, você subiu 100 metros. Percebe aí que com uma distância maior no quilômetro, aí a gente já vê essa diferença, né, no tamanho total. Então agora pode ser que agora vai ficar mais fácil para você entender quando você pegar a altimetria de uma prova para mensurar. Antes eu pegava a altimetria e eu via assim, aqui tem, principalmente no trail running tem bastante isso. Eu olhava assim, aqui tem um ganho altimétrico de 250 metros. E daí? Como que eu vou calcular isso? Então, confesso que depois que eu entendi como funciona, fica mais fácil, e até para os treinamentos eu encaixar trechos assim de inclinação para tentar simular mais próximo da minha prova, agora fica mais fácil. E também isso pode servir, por exemplo, você faz um treino na rua e daí você pega o resultado no Strava ou em algum outro aplicativo do seu celular, do seu relógio. Quando você vai ver a altimetria, se você quiser replicar ou passar para algum colega e de repente tem que correr na esteira, agora pelo menos você já sabe mais ou menos como fazer e o que fazer, né? Então aqui vou dar um exemplo. Vamos colocar aqui um gráfico da corrida da Pampulha, né, lá em Minas. Aqui é uma prova que é basicamente no plano ali, e outro detalhe aqui, dependendo dos gráficos pode dar uma característica diferente, então a gente tem que saber interpretar os números ali. Ali no quilômetro e meio final, ali tem um ganho mais ou menos ali de uns 20 metros, então naquele trecho seria mais ou menos ali 2.0 de inclinação se a gente fosse converter para correr na esteira. Agora vamos partir para um outro gráfico de uma corrida bem conhecida, mais conhecida até que a Pampulha. Vamos para a São Silvestre. Pode ver que esse gráfico aqui ele já tem uma outra característica ali, né? Ali, no quilômetro 13 para o 14, ali a gente tem um ganho ali de mais ou menos 30 metros. O que daria isso? Você correr ali com uma inclinação de 3.0. No quilômetro final ali do 14 para o 15, vocês têm ali em torno de 50 metros. Ou seja, você correria ali
com uma inclinação média ali de 5.0 se você fosse converter na esteira. Vamos agora para pegar um trecho, uma inclinação um pouquinho antes ali, aqueles trechos ali quilômetro por quilômetro. Ali dá em torno de 10 metros ali, então seria mais ou menos 1.0 ali de inclinação. Ali o gráfico, se a gente interpreta, ele parece que dá uma sensação diferente, né? Então ali a gente começa mais tranquilo e depois dá uma intensificada. Vamos agora usar o gráfico da Maratona de Porto Alegre para a gente ter uma noção. Vamos deixar aqui para vocês verem aqui como é uma distância maior, o gráfico ali acaba ficando um pouco mais compacto. Aqui ele não está dividido quilômetro por quilômetro, fica meio ali pelo olhômetro. Você pode pegar uma régua e mais ou menos calcular ali, fazer uma regra de 3, enfim. Como vocês podem ver, ali se você ver pela tabelinha ali, pela referência da altimetria que ele está, a prova é bem tranquila, como de fato ela é. Tranquila no sentido que é uma maratona basicamente no plano. Então ali onde tem um picozinho vai dar em torno ali de uns 20 metros. Se naquele trecho tiver 1 km, então a gente já sabe que tem 2.0 de inclinação se a gente for converter na métrica da esteira. Se tiver menos 800 metros, aí a gente compensa jogando um pouquinho mais, né? Então quanto menor, mais inclinação a gente vai, quanto menor a distância ali que a gente percorre, mais inclinação a gente tem que jogar e assim, e vice-versa. Agora vamos colocar, até que eu já mencionei em alguns vídeos atrás, uma prova que é só na subida, a corrida aqui ó, do Rio do Rastro, os 25 quilômetros. Ó, tem um ganho altimétrico ali de 1.900, 25 km. Se a gente fizer uma conta, na média vai dar ali em torno de 4.5 de inclinação. Ou seja, imagine você correr 25 km com uma média de 4.5. Aí você já vê que é pesado. Claro que isso é a média, porque quem já fez a prova, quem conhece, sabe que no final dá uma intensificada. Então vai começar com uma inclinação menor do que isso e vai aumentar. Então por isso que é legal a gente entender para a gente adaptar trecho por trecho. Nos 3 km finais ali, que é onde pega a parte mais pesada, se a gente pegar fazer esse cálculo, a gente vai correr em torno de 10.0, um pouquinho mais de 10.0 de inclinação. Ali é bem pesado, então dá para ter a noção de o quão difícil é. Estudar altimetria é bem importante, vai te ajudar a não quebrar, você saber a hora certa de você fazer força, de você bolar uma estratégia melhor, né? Que daí você olha no teu relógio, sabe mais ou menos onde você tá, quanto de força tem que fazer e até para os treinamentos, né? Então, moçada, espero que essas informações, para você que não conhecia, que não sabia o que significava, tenha te ajudado. Eu, como falei, corro já faz bastante tempo, mas essa informação não faz muito tempo que eu descobri. E faz bastante diferença para a estratégia, principalmente essas provas que tem um pouquinho mais de dificuldade de subida, vai te ajudar a você calcular, mensurar e até jogar nos seus treinos. Então é isso aí, moçada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons treinos, boas corridas, beba água e não pare de correr.